Pessoal, primeiramente eu vou fazer o protocolo de fato e já vou quebrar os protocolos também. Fiquei muito feliz que o Valteir e Janice trouxe bloquinho porque vai escrever, né? Muito que bem. Alguém trouxe bloquinho? Caneta? Nem caneta? Mas assim, me surpreendo com a Janice, que é uma amiga minha particular íntima, que ela me conhece muito bem e não pensou, será se o Marcos não vai trazer alguma coisa para o pessoal? Não pensou nisso, né, Janice? Ela vai me ajudar nessa parte aqui. Como eu sei que é algo que vocês vão aprender, e isso já fica uma dica também, pelo menos comigo, é presencial, vai ter mimos. Quem não quis, não vai ter. Tia Janice, me ajuda a distribuir esses bloquinhos aqui. Tem bloquinho para cada um aqui. Ó, com o tema. Trouxe bloquinho porque tem um exercício para vocês. Certo? Não trouxe caneta, porque eu esqueci de comprar, de fato. Eu ia trazer, padronizar também não, né, da UTI, mas eu ainda pensei em trazer algo pra... Pegou teu, Maicon? Tá. Maicon é prevenido. Não, é pra vocês. Vou deixar aqui para os outros que estão chegando. Todo mundo está me escutando bem? Tranquilo? É porque eu acredito que é mais fácil como usar o computador, ficar sem o microfone. Eu vou me apresentar, a partir de agora, pessoal, tudo que eu estou fazendo, tudo que eu for apresentar em slide, ou qualquer coisa que eu for conversar com vocês, tem um objetivo, certo? Me apresentando oficialmente, meu nome é Marcos. Acredito eu que todo mundo já me conhece, apesar que há muito tempo não estou vindo aqui na casa, mas eu sou trabalhador daqui da casa já. Eu posso falar a idade, não posso? 35 anos da casa. Para quem não me conhece, eu vim para cá com 5 anos, para a cidade da Imperatriz, e já vou fazer meus 40, então tem 35 anos que eu frequento essa casa. Trabalhei na área da infância e juventude, fui evangelizado, me tornei evangelizador da criança. Fui na juventude e participei da coordenação da juventude junto com a Janice. Hoje, apesar como eu estou falando para vocês, estou online, eu faço parte da comunicação. Então, todos esses casos que vocês vê de comercial que o Maicon passa sobre as palestras, normalmente eu que estou colaborando, elaborando. Para que tu quer papel, Laércio? Para que você quer papel? Você tem um bloco? Pega o seu do Snanja aí. Não, mas eu sou uma pessoa prevenida. Eu sabia que vocês iam querer anotar. Pessoal, e eu vou precisar, já tenho um exercício inicial para vocês. Bem como evangelizador. Eu quero saber o nome de vocês e a profissão de vocês. Tem um motivo que eu quero saber para vocês. Vou começar novamente. Meu nome é Marcos. Eu sou arquiteto, funcionário público e coordeno um curso de arquitetura e urbanismo na faculdade. Então, sou professor universitário também. Começa contigo. Teu nome? Meu nome é Sanderson. Funcionário público. Sou também funcionário público, sou administrador. Vamos fazer assim e depois vem pra cá. Janice, professor. Roberto, funcionário. Qual é a sua profissão, seu Mário? Advogado. Valteir, comerciante. Laércia, profissional liberal. Júnior, professor. Boa noite. Teu nome? Ítalo. Ítalo, qual é a tua profissão? Tua profissão? Funcionário público. Já chego perguntando ainda boa noite pro Ítalo, né? Perguntei isso pra vocês, pessoal. Mas tu é assistente social? Tu é assistente social, não venha não. Também é concurseiro, mas assistente social. Pessoal, eu perguntei a profissão de vocês, porque ao construir qualquer coisa,
principalmente material gráfico, que vocês utilizam em palestras e estudos, a gente acaba colocando nosso DNA de trabalho. Então, é muito comum a gente usar nossas referências de trabalho, não por exemplo, a Tereza, advogada, não vai botar o símbolo de direito, mas a organização dela puxa um pouco da sua profissão. Para quem é professor, praticamente é quase uma regra, de fato, certo? Antes de fato também, pessoal, de falar de slides, que é o nosso produto final, a gente vai ter que fazer também um censo. Quem fez inscrição aqui do curso, levanta a mão. O censo. As perguntinhas básicas que eu fiz foi sempre nome, telefone, e-mail, e se vocês já são palestrantes de palestra, ou conduzem algum estudo sistematizado, ou estudo do evangelho, ou evangelização infantil, certo? Dos 19 inscritos, essa pergunta não era para escolher um, você podia elencar até os 4. Então, dos 19, 8 falou que são palestrantes, 12 falou que faz o estudo do evangelho, 4 estudo sistematizado, 3 evangelização infantil e 2 não faz nenhum estudo, porém tem essa vontade de estar fazendo algum estudo. É necessário, antes de fato de a gente falar da produção, entender o que nós vamos fazer. Então, eu elenquei aqui, em cima do Centro Espírita José Grosso, que eu percebo da programação, nós temos 3 tipologias de atividades, que são estudo do Evangelho, que acontece toda segunda e quarta-feira, o estudo sistematizado, como o ERG ou do NEP, que é na sexta e na terça, e as palestras públicas, que normalmente acontecem na quinta e no domingo. Falando muito rápido, tem diferença? Sim. Alguém pode me indicar qual seria a diferença? Oi? Público. A dinâmica da programação. Mais aprofundado. Alguém quer mais complementar? Vou falar de características de cada um desses aqui. Normalmente o estudo do Evangelho, ele é baseado no Evangelho, com as obras complementares, porém, ela não é necessário você estar acompanhando toda segunda-feira. Por exemplo, quarta-feira, segunda, que é melhor. Segunda-feira, eu vim assistir um estudo do Evangelho. Logicamente que eu sou convidado na próxima segunda, posso vir à vontade, mas não sou obrigado a estar seguindo de fato toda segunda, e se eu faltar uma segunda, vou perder o mundo. Porque são temáticas soltas, normalmente. Mas para a nossa organização, a gente segue uma sequência, mas é para a questão de organizacional. Laércio me manda a sequência para ficar mais fácil. Já o estudo sistematizado, tem essa diferença. Ele é meio que complementar um estudo para o outro. Por isso que o ERG, por exemplo, a ideal é não faltar. E tem material de apoio justamente para quê? Caso eu falte, eu possa estar indo atrás e tudo mais. Ele é baseado mais ou menos numa sala de aula. É muito comum na sala de aula, a sala de aula invertida, porque você, como aluno, participante, também pode contribuir perfeitamente na dinâmica do estudo sistematizado. Na palestra já é outra dinâmica. Normalmente a figura da pessoa que está aqui na frente, ela tem a fala do início, meio e fim. Muitos palestrantes ele abre para perguntas, complementação, mas normalmente ele está aqui como a figura do início, meio e fim, de fato, dessa fala. Mais ou menos essa é a diferença de cada um. Compreenderam? Concordam também? Muito bem. Pessoal, e eu pergunto para vocês aqui, o que é apresentar com clareza no contexto espírita? Eu estou trazendo essa pergunta porque o título do nosso seminário é esse, né? Aprender com clareza. Bloquinho para ti. Alguém sabe me indicar por que
de fato a gente pode considerar isso. Vai, Janice, de fato já está olhando assim. Tá. Isnande quer complementar? Ah, tá. Eu posso falar 1 hora sobre Jesus numa apresentação sem usar slide e chamar a atenção do público só com a impostação da voz, com a elevação, com a diminuição. Chamar a atenção, prender a atenção do público com a utilização da técnica vocal, certo? Sim. Mas existem tipos de pessoas que aprendem de formas diferentes. Então, tem pessoas que basta ouvir para aprender, tem pessoas que basta ler para aprender, e tem pessoas que para aprender precisam ver, precisam ouvir, precisam ler. Então, você tem um discurso, você coloca a síntese do discurso no slide e você coloca uma imagem nesse slide. Aí a pessoa faz a leitura visual, faz a leitura textual e ouve e ela assimila melhor. Então tem pessoas diferentes no público. Então o slide é muito importante por isso, é a minha opinião. E é interessante que o Isnande está trazendo, pessoal. Eu vou pontuar mais 2 itens. Primeiro, vocês se conhecerem, se identificarem realmente como palestrante ou conduzir o estudo do Evangelho, como é mais confortável para vocês. E também conhecer o público de vocês. Quer complementar? Quem quiser falar, levanta a mão para o microfone. O Michael pediu para quem quiser falar, levantar a mãozinha, porque ele vai levar o microfone. Eu acredito que você deve prestar atenção no contexto para quem você vai falar. Sim, conhecer seu Porque público. comunicação não é só aquilo que você fala, é o que o outro entende. Então, para quem que eu estou falando, o que eu estou usando e um conceito que fique claro para todos. Muito bem. Os slides, pessoal, como outros elementos, é um recurso. Ele não é algo fixo, obrigatório. Ele vai auxiliar vocês realmente, de fato, ter um diálogo mais completo, se for necessário também para aquele público. Também não é todo palestrante que se sente confortável a usar, e não significa que a palestra ou o estudo vai ser ruim ou não. Vou dar um exemplo muito claro que eu tenho dentro de casa. Para quem não me conhecia, pessoal, eu sou filho dela, da Mariazinha, da Maria da Cruz. Minha mãe, por exemplo, ela nunca usou slide. De vez em quando ela usa slide. Mas assim, para finalizar a palestra dela, uma imagem e tudo mais. Mas o que ela faz hoje? Ela usa apenas a literatura mesmo. Eu estava perguntando para ela, mãe, como é que você está organizando as palestras agora? Qual a dificuldade da visão? Ela escuta outras palestras do Evangelho e vai realmente fazendo um rabisco dela, se organizando de fato. Certo? Uma coisa, inclusive por isso que esse bloquinho que vocês receberam é importante, porque um detalhe muito importante, de fato, de qualquer momento como esse, palestra, estudo, reunião, qualquer coisa que a gente for fazer em grupo ou para pessoas, temos que iniciar com o quê? Com o esboço, com o roteiro. Não adianta, por exemplo, eu abrir algum aplicativo, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, já montar se eu não tiver um roteiro pronto. Esse roteiro pode ser alterado? Sim. Vou dar aqui um exemplo muito básico. Eu montei meu roteiro de hoje. Básico, inicial, troquei figurinha, mas quando eu fui conversando, eu vi necessidade de incluir mais algumas coisas e tirar outras coisas. Mas a primeira coisa importante é ter um roteiro de fato. Para quê? Para ter uma continuidade do que vocês vão falar e até para vocês montarem algo para ter continuidade. Mas voltando aqui à pergunta, o que é apresentar com clareza no contexto espírita? Eu trouxe algumas reflexões. Clareza não é apenas falar bem, é fazer-se compreender com o coração. A comunicação espírita busca elevar, não impressionar. O expositor deve simplificar sem empobrecer o conteúdo.
a clareza nasce do propósito, serenidade e sinceridade. Resumindo tudo, o Snand trouxe, que é exemplo da entonação da voz e tudo mais, esse detalhe realmente de você falar, até corrigindo, estudar o que você está falando. Vocês vão conseguir conduzir qualquer fala, com recurso ou sem recurso, com muita mais clareza, com mais fluidez. Então, é muito comum o preparo, é o necessário o preparo. Então, vou dar aqui um exemplo novamente. Quem está escolhendo os palestrantes de quinta, Roberto, ou a senhora? Os palestrantes e os temas. Já foram montados. Tá, vou dar o exemplo do Laércio, mais fácil. Porque o Laércio, toda vez que ele me manda, ele manda o áudio, é mensal isso aqui. Mas o que é que acontece? Não é todo mundo que se sente à vontade. Então, a dificuldade de encontrar um facilitador de estudo, não é todo mundo que quer ser de primeira. Por quê? Porque não é só abrir o evangelho e pegar. Logicamente, tem pessoas que conseguem fazer isso, conseguem porque já tem estudos arquivados já no seu material. Então, vou dar aqui exemplo da minha mãe, que normalmente é muito comum ela dar uma mesma palestra aqui em Imperatriz e em Açailândia porque ela está trabalhando. Janice é professora, Janice é de sala de aula. Isso não significa que ela, de imediato, vou fazer essa palestra. Porque tem temas, querendo ou não, não é do nosso perfil, não é da nossa rotina de estudo, de fato. E se for, eu vou ter que parar um tempo a mais para me preparar. Então, é necessário esse estudo. Rapidinho, mãe. E mais ainda, o objetivo desse estudo realmente ser falado com muito clareza, com muito amor. Estou falando do Evangelho, então, pessoal, o Evangelho, além de falar a parte teórica, é falar realmente, de fato, do sentir dessa palavra aqui. Laércio vai falar aqui, só minha mãe vai falar primeiro que ela levantou a mão. Não, eu só queria dizer, como a gente escolhe palestrantes para os temas elaborados pelo Roberto e pela doutora Maria Helena, eu estudo todos os temas. É como se eu tivesse uma necessidade de estudar o tema é para Tereza. Eu vou estudar aquele tema, vou pesquisar. Às vezes eu mando dicas para os palestrantes, porque eu também estou estudando. Laércio? Só para também acrescentar, muito bom você ter trazido isso. Lembrar que tem um caso aqui na casa de alguém que foi convidado a falar numa comunidade muito carente, simples, e achando que ia fazer uma boa palestra, estudou muito até o tema, mas foi falar uma linguagem rebuscada para uma comunidade muito simples. Ao término, a pessoa que você respeita vai dizer o seguinte para o palestrante: olha, eu procurei sua palestra, eu não entendi nada. O palestrante então pediu desculpas e pediu uma visita à comunidade. 3 meses depois ele volta lá e fala de uma forma bem mais simples. Ao término, a pessoa que ele disse na casa voltou e disse: agora eu entendi. E Laércio, é muito interessante esse ponto. E é um dos motivos que eu perguntei para vocês, a profissão de vocês, que na nossa rotina é muito comum a gente usar palavras e termos. Vou dar aqui um exemplo da área do direito. É muito comum usar uns termos que é realmente fora da rotina do evangelho. Não sei se a Tereza... Mas rapidinho, mãe, mas traz de fato, é muito comum acontecer. Por isso que é importante conhecer seu público e realmente passar, principalmente quando a gente vai falar do evangelho, a simplicidade. Tá? Só levantar aqui a mão, pode? Você levantou? Ah, tá. Eu estava explicando na hora que eu falei, comunicação não é o que a gente diz, é do outro entende. Para quem eu estou falando? De preparação para fazer uma palestra, se você não se preparar, você vai passar vergonha. Sim, Porque isso é uma coisa muito séria. sim. Você está ali, pessoas saíram de sua casa, está tentando aprender, e a comunicação sua tem que ser como eu disse. Com clareza. Estou falando. Para quem? É por isso o centro hoje, vou falar aqui do José Grosso. Vocês têm, todo mundo sabe a programação do centro, aqui, de cabeça? Apesar que são estudos do evangelho, mas são estudos diferenciados. Quarta-feira tem um tipo de estudo, e as pessoas, quando a gente vai procurar, são pessoas que sabem, conhecem o público de fato. Então, o linguajar é um pouco mais simples, é um linguajar mais dinâmico. Na segunda-feira, como normalmente é mais trabalhadores que estão aqui,
é um estudo um pouco mais diferenciado, apesar que é do Evangelho. Terça-feira é o estudo mais sistematizado de fato de ordem. Então, cada estudo, quando a gente vai escolher, definir os palestrantes, eles já vão se organizar de fato sabendo desse formato de cada dia, de cada público de fato. Para reflexão, pessoal, quando o público entende a mensagem com leveza, o espírito da palestra se cumpre. Então, quando você realmente conhece o teu público, é fluido a sua conversa, a sua palestra. Oi. E uma coisa que ele disse que eu não esqueci, ele disse que a maior importância de quem vai falar para público é exatamente analisar o público. Hoje eu preciso de uma imagem que eu creio que é muito breve, sabe? Que chama as contas onde eu falo de tudo que eu sei. Existe aí ensinamentos que quem estuda o Evangelho vai entender. Pessoal, mais uma pergunta para vocês. Vou começar, essa pergunta eu vou direcionar lá para o fundão, que o Robson chegou agora, para me responder. Qual a diferença entre informar e inspirar? Tem diferença? Um complementa o outro? Pode falar. Pode falar. Uhum. Mais alguém que complementa? Inspirar é de exemplo. Mais alguém? Uma pergunta que não está no slide, mas vou falar. Um complementa o outro? Formar corretamente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é inspirar você. Porque senão você não vai conseguir falar. Se inspirar. Muito bem. Vocês, um complementa o outro? Informação e inspiração? Muito bem. Pessoal, informar é transmitir conhecimento e inspirar é tocar sentimentos. É o exemplo, como o Isnani falou. Usa a razão e envolve a emoção. Termina na mente e permanece no coração. Ensina o como e desperta o porquê. Então, a informação, realmente, ela é a ponto facultativo e a inspiração é o exemplo de fato. É o que, como eu posso dizer para vocês, deixa eu procurar uma palavra que eu possa exemplificar, de fato. É o sentir. É realmente quando você quer motivação. Bem colocado. Então, pessoal, a comunicação espírita não se limita à palavra. É a energia que vibra no sentimento. Então, tudo que vocês vão falar em algum estudo, alguma palestra, aquela pessoa está recebendo muito mais palavras. Muitas das vezes, dependendo do que for, está recebendo um acalento, um abraço em forma de palavras. Então, é muito importante toda a necessidade do estudo e até como utilizar esse recurso de fato. Apresentações que transmitem simplicidade, empatia e luz. Então é isso que, quando a gente quer fazer fala, esse é o nosso objetivo fim. Pessoal, e dicas? Quando a gente vai falar realmente de fala, estou falando de fala, que também vai ter nosso objeto, que é o slide. Simplicidade. Normalmente, quando a gente vai fazer alguma palestra, estudo, vamos tentar usar slides limpos, frases curtas, imagens suaves. Quando a gente vai fazer na parte empática, vamos usar linguagens acessíveis, como o trouxeram aqui a exemplo. Acolhimento nas expressões. Eu acredito que, dependendo da pessoa, a própria fala, e usar realmente palavras mais simples, você consegue abranger muito mais o público de vocês. E luminosos. Tom sereno, voz calma, olhar fraterno. Eu estava conversando mais cedo, como não é todo mundo que tem facilidade de estar aqui na frente. Não é todo mundo. Então é algo construído. Eu lembro que na época da faculdade, do meu segundo curso, eu tinha um colega que ele se tremia ao extremo de apresentar um trabalho que no final do curso
é o nosso trabalho, é apresentar projetos. Eu não vou só chegar e entregar, eu tenho que apresentar e explicar. Então, na faculdade, a gente aprendia como ia conduzir essa atividade. E foi realmente nas experiências, em vários trabalhos, que ele conseguiu mesmo se desbloquear e apresentar os projetos dele. Muitas das vezes é treino também, mas acima de tudo, você tem que estar à vontade do conteúdo que você vai escolher, de algo que você vai apresentar e realmente gostar. Então não é todo mundo que tem essa afinidade, essa vontade. Como, hein? Desculpa. Também, habilidade. Mas a habilidade, acho que a gente pode... Nessa aqui, a gente pode manusear, acho que a gente pode desenvolver, de fato. Normalmente o expositor ele é um canal. Ele é realmente a pessoa que vai transmitir com vários, podendo ter vários elementos de recurso, mas ele é o canal de fato da transmissão. Então, pessoal, falar com humildade, se preparar com disciplina. Então, qualquer estudo como esse, seguir esses 3 pilares. Falar com humildade, se preparar com disciplina e vibrar com amor e sintonia espiritual. Deixe que a mensagem passe através de você e não pare em você. Que você realmente seja uma pessoa de transmitir a mensagem que você estudou. Todo mundo concorda? Falei alguma novidade para vocês aqui? Não. Se a gente analisar bem, tudo que eu estou falando para vocês, vocês realmente já sabiam. É muito bom a gente falar de assuntos repetitivos, que a gente consegue ver visões de outras pessoas e consegue dar um alerta de como eu posso melhorar, de como de fato eu posso desenvolver a minha atividade de melhor forma. Isso não só como palestrante ou como facilitador de algum estudo, na evangelização infantil também, na evangelização com adultos também, é muito importante isso aqui. E a pergunta que eu vou fazer para vocês, e os slides, cadê? Falei, e não falei do nosso objetivo aqui. Os slides. De antemão, vou explicar para vocês como é que começou essa história dessa conversa, desse momento aqui. Eu acho que foi o Valteir que trouxe no grupo, em algum dos grupos, falando quando vamos ter um curso de slide. Aí eu brincando com os slides privados, não, então vamos conversar sobre isso e vamos fazer algo que a gente possa contribuir. A maioria de vocês já fazem palestras, já fazem estudos e já usam esse recurso, correto? Que, assim, tanto na casa espírita como no seu trabalho. Vi lá, por exemplo, eu não sei se é lá da curso, vi lá. Eu já dei o curso, mas tu chegou a usar slide para dar curso? Então, é muito comum hoje. Hoje fez um. Para vocês, vocês usam o que para fazer slide? Qual programa? PowerPoint? Tá. Tu falaste, eu inclusive vou botar para vocês uma proposta. Eu desenvolvi, mas não comecei com o Snand ainda, porque eu comecei inclusive com a Bianca, com a doutora Bianca, que hoje existem vários recursos para a gente organizar um estudo. Vou dar aqui um exemplo de um aplicativo hoje, de uma ferramenta. Faz. Hoje, pessoal, tem N aplicativos online. Existem alguns aplicativos, ferramentas, como o Michael trouxe aqui o ChatGPT, que normalmente mas ele cria tudo do zero. Normalmente o ChatGPT é uma ferramenta que ele vai moldar o usuário. Então, vou dar aqui um exemplo muito aleatório. Eu trabalho em um órgão que eu mando muito e-mail. Então, ele já conheceu meu perfil, meu público. Então, normalmente, quando eu vou pedir ajuda, ele já constrói um texto baseado sabendo do que eu trabalho, qual é a minha área. Inclusive, eu tenho 2 contas, justamente porque uma de cada trabalho, porque cada um tem meu perfil profissional para ficar mais fácil a organização. Eu não vou muito adentro de aplicativos, porque também você vai na escolha e no conforto de vocês, na rotina de vocês. Eu vou elencar 2 para vocês. Um, que todos já falaram, que todo mundo já conhece. Então, eu não vou detalhar esse aplicativo, nenhum dos 2 aplicativos eu vou detalhar também, porque se eu for detalhar, é dias. Porque tem muita ferramenta. Mas não tem como elencar esses 2 aqui, que são os mais usados na comunidade como um todo, em todas as áreas. O PowerPoint, que PowerPoint normalmente é um programa da Microsoft, que já vem no seu computador.
Ele é um aplicativo pago, querendo ou não. Muitas pessoas não percebem isso, porque muitos compram o computador, já vem pirateado, mas ele é pago. Tem versões gratuitas? Tem versões gratuitas como o LibreOffice, que ele é o mesmo estilo do pacote Office, PowerPoint, Word, Excel, de forma gratuita, mas muda algumas ferramentas. Tem ele gratuito também na opção do Google, no Drive do Google. Quem tem e-mail do Gmail tem como estar usando ele mais online. E eu trouxe o Canva. O Canva normalmente é o que eu estou utilizando. Inclusive, a apresentação é pelo Canva. Robson? O Office Line, que é o... pelo Google, né? Beleza. Tem todos os aplicativos... Como? Desculpa. Tá. Então, pessoal... Como? Mas é pobre. Então, pessoal, essas ferramentas aqui de vocês, vou perguntar, quem é que usa slide nas palestras? Levanta a mão. Quem é que usa? Voltei, eu vou te perguntar, porque tu que levantou. O Robson não, porque eu vi um slide dele essa semana, eu inclusive gostei muito da capa. Eu vi um slide teu. Vem pra frente, pelo amor de Deus. Eu vi a palestra dele, foi ontem? Eu vi o slide dele. Voltei, como é que tu constrói teus slides hoje? Como é que tu monta? Do zero. Tá. Antes disso, tu não fez nada? Tu não fez teu roteiro, não? Muito bem. Tu faz teu roteiro e apresenta teu slide. Muito bem. Então, tu abre o PowerPoint. No PowerPoint já existe... O termo correto é template. Que é o quê? É a base daquele slide e tu vai preenchendo. Correto? Se precisar colocar a imagem, como é que tu faz? Tu pega a imagem do momento da onde? Tu pega do Google? Perfeito. Pessoal, tudo que vocês estão fazendo, tá correto, certo? Antes de explicar algumas dicas que eu vou passar para vocês, é importante entender o que é esse recurso, o que é o slide e qual é o objetivo dele de fato, certo? Então, eu trouxe aqui algumas dicas para vocês, inicialmente. O menos é mais. Não adianta você carregar com 50 mil informações ou com 50 mil fundos. E normalmente, entender também o público de vocês, de fato, e a temática da atividade que vocês vão fazer. Vou voltar aqui rapidinho. Até esse slide, não sei se vocês perceberam, eu usei um padrão, um fundo e um elemento que é o farol. Por quê? Minha primeira base, eu estou falando sobre conhecimento. A gente está falando muito da ideia da palestra, e o farol, para muitos na educação, é o elemento de conhecimento. O farol do conhecimento. Tanto no movimento espírita também, quando a gente vai falar alguma coisa de conhecer, usa esse elemento farol. Por isso que eu utilizei o farol, que é o cartaz desse momento. A visão. Como? A visão. Isso. Então, por que eu também estou usando farol? O card que vocês receberam de divulgação tem o farol, então vou elencar até o material que vocês receberam tem o farol. Então, mais do que justo a minha fala em ser meu padrão de template, de capa, de fundo, que eu vou usar no meu estudo, nesse estudo específico, certo? Como professor, o que eu faço? Quem é professor sabe, Janice dá só biologia ou dava outra disciplina? Só biologia. Na faculdade, eu não tenho uma disciplina só. Eu tenho várias disciplinas. E hoje eu dou aula para arquitetura, para arquitetos e para engenharia. Então, eu tenho que fazer várias aulas. Então, o que eu fiz para me facilitar?
eu criei um perfil, um template, um fundo desse padrão meu, não é um padrão virtual, é um padrão que eu acho que funciona para mim, e só mudei as cores de fundo para identificar a disciplina que eu estou dando. Para mim, isso facilita, certo? Vou dar aqui um exemplo. Acontece de vez em quando, até acho que eu comento muito isso com a Janice, que eu comento. É muito comum o desafio de convidar os palestrantes aqui no centro. Valteir, inclusive, eu acho um dos nomes que era Valteir Snandi. Eu até brigava o Snandi de novo, totalmente, né? O Snandi é convidado, para quem não sabe, o dia de segunda-feira. Que dia que vocês vêm no centro? Os dias? Todos os dias. Então, ó, segunda-feira, quem organiza os estudos é uma pessoa, é o Laércio. Na terça-feira é outra pessoa. Na quarta-feira é outra pessoa. Na quinta-feira é outra pessoa. Se conhece, mas assim, não tem como ficar conversando, porque cada uma tem uma tipologia. Então, nos convites, chega um momento que uma semana, na segunda-feira eu estou com o Valteir, na outra semana, na quarta-feira eu estou com o Valteir, e na outra semana eu estou na quinta-feira com o Valteir. Mesma semana. Então, são 3 estudos, nesse caso, são 3 estudos com temas diferentes. Então, o que normalmente ele poderia fazer? Eu vou usar o recurso de slide, eu posso criar o template do Valteir, que ele se achar mais confortável, e só alterar, sei lá, a cor de fundo, ou alguma coisa. Vai facilitar a vida dele, isso com o decorrer. Mas, pessoal, isso que eu estou falando para vocês são ferramentas, ideias, que eu me sinto mais confortável para mim. Eu, como professor, não precisa se encaixar a todos. É para quem é mais confortável para você usar. Certo? Falei alguma coisa? Alguma dúvida? Não. Muito bem. Então, pessoal, voltando aqui, o menos é mais. Então, nos slides, pessoal, não obrigatoriamente carregar. Eu vou dar aqui um exemplo, que cuidado, e pensar nas cores. Ah, eu não vou poder usar uma cor escura porque eu estou no centro, uma cor preta. Qual foi o teu tema de palestra ontem, Robson? Qual foi o tema da tua palestra ontem? Hã? A vida futura. Eu vi uma foto que o Michael postou, que o slide dele é um fundo preto. Se eu não me engano, um fundo escuro. Eu tive essa impressão. Mas acho que tinha uma luz, enfim. Mas assim, não. Mas pela configuração, pela montagem, ficou harmonioso. Apesar que é uma imagem, um fundo mais escuro, mas teve uma harmonia na apresentação. Então, apesar que é um tom escuro, tudo do complementar ele usou menos. Então, apesar que foi menos elementos, porém o que ele quis transmitir foi totalmente positivo. Então, pessoal, algumas dicas. Esse é o mais importante que eu acho. É muito comum acontecer isso, principalmente nessa versão online. O evangelho, normalmente, ele é em trechos, né? Itens. E tem itens longos. Já aconteceu do pessoal pegar, não vou nem dizer digitar, porque tem o evangelho online, copiar aquele texto e jogar no slide. Robson, tu tá lendo o que eu estou escrevendo aqui? Antônio, tu tá lendo? Começa daqui. Então, pessoal, quem vai ver slide, aquela pessoa que estiver lá no fundo vai ter que ler. Então não adianta botar textão. Textão está no evangelho. Quando você vai usar esse recurso, é realmente recortes, frase. O slide, ele não é o roteiro de vocês. Ele sim é um apoio visual. Então, por exemplo, estou na fala, esqueci alguma coisa, olhei para o slide, vou conseguir eu tendo meu roteiro mentalmente, vou conseguir prosseguir a conversa. Então, a primeira dica é, slide não é roteiro. Logicamente que ele se torna um roteiro porque tem uma sequência da fala de vocês e ele vai complementando. Mas ele não é isso aqui, ó, que vocês estão enxergando, que é para mim. Preparar pouco texto e ideias chaves. Então, slides anteriores para vocês que eu fiz para vocês. Frase pequena, curta. E eu vou estar, na minha fala, falando para vocês. Então, normalmente, quando você vai fazer slide, é realmente ter essa ideia de palavras ou frases menores para você realmente ser, a sua fala de fato ser a principal ferramenta. Os espaços em branco, eles dão respeito visual.
Então, tentar, quando fala espaço branco, é espaço limpo. Então, normalmente, tentar não usar tantas referências. Lógico, eu vou dar uma aulinha de evangelização infantil para as crianças. O colorido é mais lúdico. Então, para esse público, permite. Mas para vocês seria muito estranho trazer as cores mais berrantes, as cores primárias, vermelho, o azul, o amarelo aqui em itens, que você não ia se sentir confortável. Então é conhecer realmente o público de vocês e realmente usar esses detalhes. Evite poluição visual, um conceito por slide. Aqui está mais de um conceito, porque eu quis trazer essa diferença, mas é o que eu falei para vocês antes. Como eu estou usando um símbolo, desenho, uma referência de imagem, que é o farol, eu criei meu slide conceito no início, em cima do farol e do céu. O público precisa olhar e entender rapidamente o que você quer comunicar. Então, por exemplo, vou fazer uma palestra sobre Jesus, vou fazer uma fala de Jesus, posso até ler um texto, mas eu posso pegar uma imagem de Jesus tem vários formatos, enfim, e colocar no fundo e declamar esse texto. Ontem a Érica fez uma maravilha, exatamente o que você está fazendo para nós. Imagem de Jesus ali no cantinho, uma frase simples, que ela trabalhava em cima da frase. Muito bem. Pessoal, dica de ouro também. Se você precisa explicar muito o texto, deve estar na fala e não no slide. Então, por exemplo, não adianta, acontece muito, eu fico brincando na faculdade, quando você faz, Janice e Isnand até pergunta se vocês concordam comigo ou não. Quando você vai fazer mestrado, doutorado, eu sou meio trauma com doutor, porque acho que quando você faz doutorado, parece que todo mundo, eles vão apresentar uma aula, é só textão. Na faculdade, quem tinha doutorado, era uma xerox do livro e jogava. Então, realmente, pessoal, fala. É texto muito grande? Fala. Vou usar aqui um recurso muito básico. Vou falar sobre lei de amor do Evangelho. Eu leio a passagem, não vou colocar o texto completo como todo, porque vai ser realmente cansativo para quem está estudando. Oi. O Michael deve fazer uma proposta para o Isnand depois, mas está trazendo até umas informações para frente, como eu te falei para vocês. O ChatGPT não cria de fato, ele realmente ele otimiza a tua vida, otimiza o teu pensamento. Eu acho que eu digo que ele organiza. Então, muitas vezes eu também faço essa ferramenta. Entre textos grandes, eu quero usar a palavra-chave para me usar no slide. É uma ferramenta que hoje eu estou usando na minha rotina. Pessoal, detalhes. O uso correto de cores, fontes, imagens. Normalmente, quando você vai usar um slide, vocês vão usar normalmente o texto, uma imagem, juntos ou separado, e cores. Eu não posso, dependendo do que for, usar muita cor ou usar uma cor só. Enfim, ou duas. Então, existe também, voltando aqui, quando você é o público de vocês. Ui, calma. Melhor. Explicando aqui para vocês. Quando se fala em cores, pessoal, escolha uma paleta harmônica, 2 a 3 cores principais. Mantenha um bom contraste entre o fundo e texto e use cores para enfatizar e não para decorar. Então, eu vou dar aqui um exemplo muito claro, eu vou me permitir aqui usar o palco para apresentar para vocês. Normalmente, vocês viram que o título maior tem um tom diferente. Então, eu usei uma cor diferenciada e um tamanho maior para dessa diferente. Normalmente, esse fundo que eu estou usando é um fundo que praticamente quase neutro. Eu usei um detalhe importante. E quando eu falo em cores, pessoal, eu podia usar até 2, 3 cores. Mas tem que ter muito cuidado na escolha e no visual de vocês. Eu fiz uma coisa aqui bem errado mesmo para vocês perceberem. Esse aqui é o círculo cromático de cores. É onde tem as cores mais forte e mais clara. Esse fundo aqui, ele é um tom de bege, meio marronzado.
Se vocês perceberem, a cor amarela e laranja fica quase invisível. Então não seria interessante, por exemplo, nesse lado aqui que tem uma diferença da cor base, eu usar um texto laranja e amarelo. Então temos que ter esse cuidado na escolha das cores. Tem dicas? Temos dicas. Normalmente fundo claro, cor escura e vice-versa. Tem alguns elementos, por exemplo, o Canva hoje, o PowerPoint também. De acordo com a fonte que você escolhe, você consegue colocar um rabisco em volta, para dar mais destaque para ele. Não, ele é como se fosse um contorno, obrigado. Então, o cuidado realmente das cores. E normalmente vocês vão conseguir entender na hora. Eu, pelo menos, eu consigo... O Marco estava brincando aqui. Eu não consigo fazer um cartaz assim. É muito também na dinâmica de vocês olharem e experimentarem. Até chegar, por exemplo, nesse padrão aqui, eu fui uns 4 cores que eu achava... Ou estava muito pesado, estava muito claro que ninguém ia enxergar. Então, quando você usa as cores, de fato, não usar uma paleta gigante, destacar as 3 melhores, as 3 cores padrões, e utilizar no slide. Eu vou fazer uma informação que eu não lembro de fato. Intervalo? Não. Só terminar mais 2 slides aqui de intervalo para vocês. Então, pessoal, no que tange cores, é essa. Certo? Alguma dúvida aqui? Tá tudo certo? Valteir? Captou, Valteir? Captou essa ideia das cores? Quer falar alguma dúvida? Tá certo. Dica, pessoal, tenta evitar fundos de... Eu vou muito também pensar no público, vou ser bem real contigo. Na faculdade, eu consigo usar uma cor de fundo. Uma cor mais um azul, um vermelho, um amarelo. Porque são jovens e quando eu uso uma cor de fundo, eu uso uma palavra só. Desafio o nome, inclusive. Que é quando eu vou propor alguma atividade. Como eu sabia que no centro, eu acredito que essa ideia do... E como o tema tem um nome clareza, eu queria algo mais suave. Então, eu vou muito também para o público e para minha temática. No PowerPoint, você já tem... Ele é limitado, mas ele te dá template com fundos, layout diferente, como também já a caixa de texto para... Desculpa. Título, subtítulo, tudo mais. Isso, você não precisa ser engessado, você pode montar o seu em cima desse. Já no Canva, quando você colocar a apresentação, você aparece uma paleta, assim, em números. E também, quando você abre você pode fazer toda a modificação. Vou dar aqui muito exemplo desse aqui. Esse aqui é um template já pronto. Pronto, vou ensinar para vocês daqui a pouco. Ensinar não, dar um exemplo para vocês, rapidinho aqui, ao vivo. Depois do intervalo. Pessoal, só vou passar mais 2 detalhes aqui e a gente vai para o intervalo. Pessoal, fontes. Esse é muito cuidadoso. Prefira tipos simples e legíveis. Evite usar muitas fontes diferentes. E o tamanho ideal é mínimo 30 pts, que é o tamanho aqui no slide. Como eu falei para vocês. Se for colocar um texto direto, vai ficar letras, fontes pequenininhas. Eu coloquei 30, é o mínimo. As que eu estou usando aqui são 40 e a maior 60. Porque eu estou usando realmente poucas palavras. Eu uso 30 porque dá de visual. O pessoal até fala 24, mas eu prefiro 30 porque dá de ler confortavelmente.
Mas o que eu normalmente eu faço? É evitar realmente o textão. Um parágrafo, ok. Como vai ter aqui, mas textos mais longos, vocês têm duas opções. Se vocês acharem necessário realmente ter o texto todo, dividir ele. E pontuar ele numa fonte maior. Por quê? Mãe, você está conseguindo ler? Minha mãe, por saber que tem baixa visão, e eu não sei quem é o público de fato em detalhes, então eu tenho que preparar para todo mundo. Então, é uma fonte, é um tamanho que ela consegue ter um conforto visual de ver. Ultimamente eu quase não tenho usado slide, né? As palavras realmente eu não tenho usado slide, mas anteriormente eu usava bastante slide. Só que eu utilizava muito assim, eu procurava, né? Sempre botar não 30, geralmente ele usa a 35 e 40. Geralmente eu gostaria de ver um pouco mais além. Valtei, eu falo 30, é o mínimo, tá, pessoal? Menor do que isso, Marcos, acho desconfortável. Eu não uso 30. Meus slides eu uso normalmente 45. Esse Data Show é novo. Então ele tá com a imagem nova, ele amplia bacaninha. Mas normalmente, nos meus de fato, eu uso de 45. Porque eu também não faço um textão, pessoal. Normalmente eu faço tópicos e frases. A fonte, pessoal, além de falando do tamanho, a fonte, a escrita, vou dar aqui um exemplo muito claro para vocês. Exemplo que eu fiz, eu fiz meu TCC todo baseado no tamanho de fonte maior e tudo mais. Depois que eu apresentei, depois que eu acho que eu me livrei, de fato, e quando eu vou usar novamente para apresentar para meus alunos, eu descobri que eu errei feio nas fontes. Eu, por exemplo, já tenho uma fonte padrão de trabalho. Como eu uso muito Canva, essa fonte aqui que vocês estão usando, que estão vendo, é o que eu uso para tudo. Só que eu quis dar um destaque no título, fiz uma letra cursiva. Dá para ler que é Defensoria Pública? Dá para ler que é o nome Defensoria Pública. Depois eu deixei os detalhes na fonte que eu gosto, sim. Mas esse detalhe, esse material, ele foi feito para vários formatos. Aqui está no slide, mas eu fiz ele impresso, tamanho A4 e tudo mais, e ficou ilegível. Então, hoje eu vou ler meu TCC no computador. Eu falei, que nome é esse que eu escrevi aqui? Aí eu pego, coloco outra folha para de agradecimento. E eu, meu Deus do céu, que nome é esse que eu não consigo identificar? Então, o cuidado da escolha das fontes, apesar que aqui, por exemplo, o nome exemplo, é uma fonte diferenciada, mas é uma fonte legível. Então, quando vocês forem montar o slide de vocês, tanto PowerPoint como Canva tem uma paleta de inúmeras fontes, nomes. Mas tem que ter esse cuidado, porque você tem que pensar na leitura, principalmente do público. E que eles vão ter público aqui na frente e lá atrás. E por fim, não menos importante, imagens. Esse precisa dar um cuidado, detalhe em especial. Devem reforçar a mensagem, não distrair. E use alta resolução e estilo consistente. Fotos ou ícone. Então, por exemplo, normalmente a gente usa íconezinhos. Vou dar um exemplo para vocês. Ou imagens. Quando você procurar imagem, pessoal, é um cuidado mais exemplificado. Todo mundo aqui, a maioria usa o PowerPoint. Então, eu vou dar aqui um exemplo muito que acontece muito, que eu vejo muito aqui no centro. Esse buquê de flores. Bonito. Quero colocar ele numa mensagem. Calma aí, segura aí. Coloca na mensagem. Essa aqui, esse buquê de flores, eu encontrei no que precisou. Google. No Google. Quando ele pensou, buquê de flores. Pegou viu essa foto, salvou, e quando a gente colocou, ele é nesse formato. A foto, ele é quadrada. Correto? Ele é quadradinho, bonitinho e tudo mais. Quando você vai colocar PowerPoint, normalmente o PowerPoint ou slide, ele é num formato retangular. E eu quero colocar essa foto toda. Acontece muito. Vocês vão usar a imaginação de vocês, tá? Normalmente, na imagem que a gente está no PowerPoint, ele muda no Canva, tá, pessoal? Por isso eu vou falar no PowerPoint específico.
você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos brancos. Que ele fica um em cada canto, quadro, e fica no meio entre um e outro. Então é muito comum, coloquei essa imagem, puxar ele e ele vai ficar dentro do slide. Perfeito, maravilhoso. Como a imagem fica? Ela fica achatada. Achatada. Eu vejo muito, o Cleto não veio aqui, mas eu acho bonitinho que o Cleto normalmente, o que ele faz? Ele pega o card, vamos conversar sobre isso, vou fornecer. Ele pega o card da palestra e o card é em formato quadrado. E ele acha interessante botar na identificação do slide dele. Ele pega e estica. Aí fica Jesus assim achatado. Dependendo da imagem, fica realmente... eu fico meio aflito com isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E também na procura dessas imagens. No PowerPoint, ele é bem limitado, as imagens dentro do PowerPoint, você tem que baixar da internet. No Canva, não. No Canva, você tem ela em desenho, em fotos, imagens, está tranquilo. E quando você puxa, ele dá como se fosse um zoom. Ele não estica, ele dá um zoom. Então também tem que estudar também. Vou exemplificar para vocês. Mas na procura da imagem, na própria internet tem as ferramentas que eu vou explicar para vocês como é que funciona depois do intervalo. Queria falar alguma coisa, Sandy? Não, esse negócio das... Mas, doutora Iris deu palestra essa semana? Doutora Iris? Ou não sei se foi onda também. Tinha alguma slide teu que tinha fundos de flores? Foi da Érica, pronto. Aquele slide, as flores estavam... Eu não sei se estavam esticadas, eu vi por foto. Mas, por exemplo, um slide como um fundo de flores, que é colorido, eu posso colocar a frase em branco, eu posso colocar meio com um fundozinho só na frase de degradê. Eu vou explicar para vocês como é que eu faço, para vocês visualizarem o que eu estou falando para vocês. Então, a gente pode botar elementos que realmente chamem a atenção, mas tem que ter esse muito cuidado para não ficar muita informação ou pouca informação, certo? Vamos lanchar rapidinho e a gente volta. 10 minutos.